A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Oi, gente querida, paz do Senhor Jesus. E aí, tá tudo jóia com você? Tudo tranquilo, tudo beleza? Jean Peterson vai chegando, né? Com mais um programa por dentro da Bíblia, o programa de estudos bíblicos da sua Rádio Maior Amor. Sempre todo sábado, meio-dia, reprisado aos domingos às 13 horas e depois nos principais agregadores de podcast para você ouvir como e quando você quiser. Eita, que maravilha! Sabadão, né? Todo sábado nós estamos aqui com alegria, com dedicação, com satisfação, sabe? Muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos propiciou, não é? De estarmos aqui falando da Palavra de Deus há quase 3 anos, né? Vai fazer 3 anos, minha gente. Final do mês aí vamos fazer 3 anos de programa por dentro da Bíblia aqui na Rádio Maior Amor. A rádio que está há 9 anos proclamando o amor de Cristo. Quase indo para 10, né? Quase indo para 10 anos. Pois é. Eita, que maravilha. Pois é, você pode participar deste programa, o programa Por Dentro da Bíblia, através do nosso WhatsApp. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor que está online no 44 997 54 0049. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor. Deus abençoe você também. Você pode seguir a nossa página no Facebook. É o facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Estamos lá. Deus é bom e fiel. Deus cuida de nós. Que beleza. E quero aproveitar para deixar um abraço aqui. Antes de mandar um abraço, sabe qual vai ser o tema do programa de hoje? É o seguinte: a igreja substituiu Israel no plano de Deus? Deixa isso aí para você. Depois a gente fala sobre isso. Deixa um abraço aqui pro Acedir de Presidente Prudente. Sábado passado ele me mandou mensagem, falou assim: ô irmão Jean, eu tava fazendo o meu almoço escutando a Rádio Maior Amor, escutando o programa Por Dentro da Bíblia, aprendendo mais da Palavra de Deus. Obrigado, Acedir. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, obrigado aí pela amizade, por divulgar, por acompanhar, enfim, Deus abençoe também. É o Edivaldo Tio Dio, em Vitória da Conquista, Pastor Francisco Mesquita, em Manaus, né? Deus abençoe a todos que estão ouvindo, irmão Ronaldo lá em Vilhena, Rondônia. Obrigado, equipe Maior Amor, pelo carinho, há 3 anos juntinhos e misturados, com muita alegria, com muita satisfação, não é? Então, estamos aqui para isso, para estudar a Palavra de Deus. Se quiser, manda sua mensagem aí, que o WhatsApp está online, e vamos para o estudo da Palavra de Deus. Lembrando, antes de ir para o estudo, que este programa fica disponível, como já falei, nos principais agregadores de podcast. Depois você pode escutar, Você pode ouvir o estudo bíblico onde você estiver, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music, no Deezer, no Pocket Cast e muitos outros. É o Por Dentro da Bíblia e a Rádio Maior Amor em todos os lugares. Agora vamos lá, vamos estudar a Palavra de Deus. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. É sim, Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson, seu Amarildo Agnelli. É bênção demais, não é? A Rádio Maior Amor, proclamando o amor de Cristo. Bom, tema, como eu já falei, o tema do programa de hoje é se a igreja substituiu Israel no plano de Deus. A igreja substituiu ou são povos distintos? Igreja é igreja,
e Israel é Israel. Então, meus irmãos, nós temos algumas visões teológicas sobre o assunto, né? Hoje se destacam as visões dispensacionalista, né, e aliancista. Vamos dizer assim, para ficar bem claro, né, e resumido para você. Depois você pode pesquisar, né? Você pode pesquisar melhor a respeito. A visão reformada, a igreja reformada, os irmãos reformados, eles creem no seguinte, que houve um pacto da graça. E que isso foi sendo revelado ao longo do tempo, de modo que a igreja seria uma continuação de Israel e ela receberia as promessas feitas a Israel, não é? As inúmeras promessas que o Senhor fez acerca da terra, lá em Isaías 65, você pode ler, né? A questão das profecias que seriam cumpridas, vamos dizer assim, não é? Que Deus falou, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o lobo vai pastar com o cordeiro, não é? Você pode ler lá Isaías 65, né? E inúmeras outras profecias que o Senhor foi fazendo para o povo de Israel. Então eles acreditam que a igreja ela receberia estas promessas por ser o povo de Deus. E tem a visão dispensacionalista, que essa linha teológica acredita que igreja é igreja, Israel é Israel. A igreja ela é formada, né? Nós entendemos que a igreja ela é formada por um corpo de Cristo. São pessoas que receberam, né? Creram e receberam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Então isso é igreja, né? Isso é igreja. Então, independente, Deus não faz acepção de pessoas, independente de ser judeu, gentil, todo mundo que crê em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador é a igreja. Acabou. Isso é indiscutível. Mas essa linha acredita que existem diferenças entre a igreja e Israel. Cada uma tem seu lugar na palavra de Deus, né? Nas profecias. Então, vamos lá. Vamos entender melhor como isso tudo vai funcionar, não é? O que acontece? Nós vemos na Bíblia profecias falando da igreja e falando de Israel, não é? Entendo assim. Você quer ver? Por exemplo, a igreja... Vamos falar de Israel primeiro, né? O que aconteceu? O que acontecia? Israel é o povo escolhido de Deus, não é? Israel, a Bíblia deixa bem claro que Israel é o povo escolhido de Deus. É o povo de Deus, não é? E você vê em toda a palavra de Deus, nós entendemos assim, que existem profecias, existem textos bíblicos que apontam para Israel como centro, não é? Já citei Isaías 65. Você vê a questão escatológica, tudo girando em torno de Israel, a Bíblia falando do que aconteceria em Israel, não é? O Evangelho, o próprio Jesus era judeu e pregou a princípio para os judeus, e nós vamos estudar isso mais para frente no programa. Então você vê Israel no centro de tudo. Jesus lá em Mateus 24 falou de Israel como sendo a figueira, não é? Olha para a figueira, né? Para o sinal dos tempos, olha para a figueira. Então, o que está acontecendo hoje? Por exemplo, judeus indo para Israel. Os judeus ganharam dinheiro, os judeus eles cresceram, não é? E eles estão voltando para Israel. Por quê? Porque Israel foi estabelecida em 1948, não é? O Estado de Israel ele é muito recente, né? E você vê claramente uma disputa, uma briga acerca do território de Israel e não sei o que, Jerusalém e aquela história, e os árabes querem, os judeus querem e aquela bagunça toda. Então você vê Israel no centro, né? A Bíblia é muito clara nisso. Eu pelo menos vejo isso na frente, no texto bíblico, não é? Então nós estamos vendo judeus voltando, Israel se restabelecendo, não é?
E por quê? Aí eu me questiono e questiono mesmo. Eu faço um questionamento a você que está me ouvindo. Por que isso está acontecendo? Para nada? Por que os judeus estão voltando para Israel? Por que Israel foi estabelecida como nação, como um país, não é? E por que isso está acontecendo se a igreja receberá todo o cumprimento das promessas feitas a Israel? Por quê? Não teria razão, não é? Começamos por aí. Então você vê na Bíblia essa distinção, não é? Israel, ela é uma nação eterna diante de Deus. Ela foi escolhida por Deus. Então nós vemos Israel, os judeus todos voltando para Israel. Então isso eu queria deixar bem claro para você, não é? Que Israel, ela tem um papel preponderante, um papel vamos dizer, de destaque na profecia bíblica. Isso não é por acaso. Nós já começamos por aqui esse entendimento. Por que Israel, por que eles estão voltando? Por que há esse movimento todo em favor de Israel e transferência da embaixada para Jerusalém, né? Pelo Trump, não sei o quê. Por que tudo isso, né? Então fica com isso aí. Não é por acaso. Então, meus irmãos, nós entendemos, segundo a visão dispensacionalista, o que é esse tal de dispensacionalismo, irmão Jean? Você está falando aí desde o início do programa, eu vou falar. É uma visão teológica que entende que a história é dividida em dispensações. E em cada uma delas, Deus tem sua forma de lidar. E aí entram as dispensações, né? Inocência, consciência, o governo humano, né? O patriarcado, entra a lei, a graça, que é a qual nós estamos agora. Depois temos o reino, não é? Temos o reino, a dispensação do reino, que entendemos ser o reino milenial, no qual se cumprirão todas as profecias feitas a Israel no Antigo Testamento. Entendeu? Então, nós cremos assim, tá? Nós cremos assim, respeitamos quem crê diferente, mas entendemos assim, temos as razões que estamos discorrendo aqui no programa. Cremos que funciona assim, que Deus trabalha desta forma, não é? Por quê? Nós entendemos, já falei de Israel, entendemos que as profecias vão ser cumpridas no reino milenial de Cristo, não é? Acerca de Israel, não é? Que Deus o que os profetas profetizaram a respeito da palavra de Deus, a respeito do que Deus tinha planejado, vai se cumprir no milênio. Nós entendemos assim, tá, queridos? Pensamos que funciona desse jeito pelo seguinte: por que no Antigo Testamento? Porque nós não temos igreja no Antigo Testamento. Nós temos o seguinte: o que aconteceu? Deus foi rejeitado pelas nações, né? Então, Deus escolheu um povo, então escolhe Israel. Aí Israel rejeitou a Deus também, né? Israel foi lá e rejeitou o Senhor, infelizmente, né? Deus tinha um plano para Israel. Jesus é o Messias, tal, e Israel rejeitou. E sempre rejeitou. E nós vamos ver isso agora, durante o programa. Israel, ele virou as costas para Deus. Aí Deus pensou, bom, então Deus é onisciente. Deus já tinha isso programado. Deus não é pego de surpresa. Aí Deus formou a igreja. Aí a igreja somos nós, judeus, gentios, árabes, americanos, todo mundo é igreja, né? Todo mundo que crê no Senhor Jesus. A igreja vai ser arrebatada e Deus volta a lidar com Israel, tá bom? Nós cremos assim. O que acontece? A igreja nunca foi profetizada no Antigo Testamento. Não tem nenhuma profecia falando sobre a igreja. Você quer ver? No Antigo Testamento tem tinha 7 festas que Deus instituiu para o povo de Israel, não é? Quais eram elas? Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. As 4 primeiras já se cumpriram no Novo Testamento, sabia? Já se cumpriram. E aconteceu o intervalo de tempo entre elas, não é? Já cumpriram. Jesus ainda vai cumprir
as 3 festas que faltam, que são trombetas no arrebatamento da igreja, expiação quando Israel for salva como nação no final da grande tribulação e tabernáculos que se cumprirá no milênio, quando Jesus tabernaculará. Ele estará na terra no seu reino milenar. Então, existe um intervalo entre elas, entre as 4 primeiras e as 3 últimas festas. Elas não se cumpriram ainda. A igreja é esse intervalo. Tá? A igreja é esse intervalo. E isso nós já estudamos aqui no Por Dentro da Bíblia em outros programas, não é? Em outros programas que falamos sobre escatologia, falamos sobre o livro de Daniel, falamos sobre a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Enfim, e nós fomos contextualizando todas essas diferenças, não é? O papel de Israel na profecia, o destaque que Deus dá para Israel. Porque o que acontece? Prosseguindo no nosso entendimento. Sabe o que a gente vê também, além disso que eu falei? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre uma pessoa. Ele nunca estava dentro de uma pessoa, né? E o Espírito vinha, a pessoa profetizava, enfim, mas não habitava permanentemente nas pessoas. E isso acontece hoje. Como Jesus foi glorificado, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele foi nos dado e habita dentro de nós. Isso é uma característica que diferencia Israel da igreja. Não é a mesma coisa. Não tem como. Não dá. Israel é Israel e igreja é igreja. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você, não é? E antigamente não era assim. A igreja, ela não existia e é uma característica dela, da igreja, de sermos igreja. O Espírito Santo habitando dentro de nós, nos instruindo em todas as coisas, nos consolando, confortando, trazendo o suprimento que nós precisamos, não é? Por quê? Porque a igreja, ela foi fundada no dia de Pentecostes, não é? Cremos que Pentecostes, nós já falamos sobre isso aqui no Por Dentro da Bíblia, que Pentecostes simbolizava, eram oferecidos nessa festa 2 pães com fermento, simbolizando a união de judeus e gentios em um só corpo. Não é que Israel deixou de ser o povo de Deus, é que agora, judeus, aí as pessoas ficam assim, ai que lindo, judaísmo. Aí nós temos 2 extremos, vou aproveitar para falar isso. Porque, olha, vamos celebrar as festas judaicas porque temos que voltar a Israel. Aí tudo é Israel. Israel, orar pela paz de Jerusalém. E o outro grupo fala assim, não, Israel o quê? Israel foi rejeitado por Deus. A igreja tomou posse porque Israel não quis. Então nós temos esses 2 extremos muito perigosos. Nós temos que tomar cuidado e ter um equilíbrio com isso, não é? Porque o que acontece hoje? Sim, estou discorrendo aqui. Cremos que existe uma diferença, várias diferenças entre Israel e igreja. Mas até mesmo os israelitas, os judeus, eles, quando crerem no Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, eles são igreja também. Quem crê é igreja. Isso é Pentecostes. Os 2 pães asmos representam, né? Judeus e gentios. A união acabou. Não tem mais parede, não tem mais véu de separação. Estamos unidos em Cristo. Isso é Pentecostes. Foi isso que aconteceu, não é? Então, começou aí a igreja no dia de Pentecostes. Porque Jesus falou para Pedro em Mateus 16, né? Edificarei a minha igreja. Olha que interessante. Edificarei. Ele não tinha edificado ainda. Não tinha igreja. Se tivesse igreja, se fosse a mesma coisa, se a igreja fosse uma continuação, né? Israel não quis, a igreja tomou posse. Não é? A igreja terá sobre si o cumprimento das promessas feitas, das profecias feitas a Israel. Não foi assim. Jesus falou, edificarei, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele iria edificar, não é? E aí se cumpriu em Pentecostes, se cumpriu com a descida do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo passou a habitar
dentro de nós, né? Atos 2:39, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos o nosso Deus chamar, né? Estamos vivendo esse período. Nós vemos isso claramente, não é? A igreja, ela que existe hoje, não tinha no Antigo Testamento. Por quê? Porque não tem como ser igreja sem ser batizado no corpo de Cristo. Nós já estudamos sobre isso também, hein? Mas se você ouve o programa Por Dentro da Bíblia, você já estudou isso também conosco, né? Os tipos de batismo, como que funciona isso na Bíblia? E um deles é o batismo no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, né? Fala que cada pessoa que crê em Jesus e se torna membro do corpo de Cristo, ele é introduzido nesse corpo que está sendo formado. Não está completo ainda não, né? Então cada pessoa está sendo introduzida neste corpo que é o corpo de Cristo, né? Em um só Espírito, diz o texto bíblico, 1 Coríntios 12, 13, fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gentios, quer escravos, quer livres, né? Então, sem a obra do Espírito Santo, sem isso, não haveria corpo, não teria igreja, né? E no Velho Testamento não tinha esse batismo, tá? Então não tem como Israel ser o princípio da igreja. A igreja começou aqui, né? A igreja começou no dia de Pentecostes. Aí Jesus inaugurou a sua igreja, não é? Através da descida do Espírito Santo. Já estudamos tudo isso, né? Após a glorificação do Senhor Jesus, ele mandou o Espírito Santo para nós. Ela não é uma continuação, ela começou. Eu falei já isso. Ela começou em Pentecostes. Você quer ver? Lá em Atos 11, né? Eu estou mostrando as diferenças para você entre igreja e Israel, né? Lá em Atos 11, os discípulos questionaram os apóstolos. Você foi pregar para um gentio, Pedro? Aí Pedro falou, não é? Pedro começou a contar. O que aconteceu? A história de Cornélio, o primeiro gentio a ser alcançado. Que o pessoal estava pregando só para judeu, né? Só judeu ouvia a palavra. Aí Deus chegou em Atos 10 para o apóstolo Pedro e falou: olha, mostrou um lençol com vários animais imundos que o judeu não podia comer. Ele falou: não, Senhor, não posso comer esse trem não. Não dá não. Aí Deus falou para ele assim: tá vendo? Não amaldiçoe, não torne imundo aquilo que Deus santificou, que Deus purificou. Aí ele entendeu, falou: é isso. Aí ele foi e pregou para Cornélio e sua casa e todo mundo se converteu. O que aconteceu? Eles receberam o Senhor Jesus, foram batizados no corpo, foram imersos no corpo de Cristo, introduzidos, e veio sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar em novas línguas. Que bênção, né? E aí eles questionaram: olha, você foi pregar para um gentio, cara? E ele falou: olha, desceu lá em Atos 11, verso 15, desceu sobre... Eu preguei e tal, e eles creram. E o Espírito Santo desceu sobre eles, porque até então tinha descido sobre judeus, né? Olha, os gentios também recebem o Espírito Santo, não somos só nós. Já falei sobre isso aqui no programa. E aí, como também sobre nós no princípio. Não é só para nós, desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. E houve um princípio, né? Nós entendemos aqui que começou, estou enfatizando isso, começou em Pentecostes. Outra coisa, a igreja, ela não existia, ela era um mistério. No Antigo Testamento ela não tinha sido revelada, não é? Lá em Romanos capítulo 16, verso 25, fala que era um mistério agora manifesto, né? Agora no tempo de Paulo, né? Lá em Efésios capítulo 3, diz que era um mistério. Você quer ver? Vamos ler aqui. Efésios 3, verso 2. Olha o que diz aqui. Eu vou ler rapidinho. Se és que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Que era o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo Paulo ia pregar. Como foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, né?
Por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão acerca do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado ao Filho dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então era um mistério que foi revelado. A igreja era um mistério, ela não existia, né? Não tinha como a igreja existir, né? Ela não é uma continuação de Israel, Israel não é o princípio da igreja. Ela não tinha, era um mistério, né? Lemos aqui, acabamos de ler, né? No Antigo Testamento a gente via que a nação de Israel seria restaurada, que o reino seria implantado, os judeus seriam salvos. Não era mistério. A gente via tudo isso no Antigo Testamento e a gente lê, né? Tudo mostrava isso. Promessas para Davi. Deus prometeu a Davi que o reino dele seria eterno, se cumpriria em Jesus, no reino milenial, né? As promessas que Deus fez a Abraão, né? E também não era mistério que os gentios seriam salvos. Para os judeus não era, não é? Então nós vemos isso claramente. Você pode ler Isaías 49:6, Gênesis 12, eu vou pular aqui para não demorar muito. Gênesis 12:3, né? Gálatas 3:8. Você pode ler, não é? Israel seria restaurado, os gentios seriam alcançados. Não era mistério. O mistério, meus irmãos, era que judeus e gentios formariam um só corpo. Isso não tinha no Antigo Testamento. Você não acha. Não tem. Então todo judeu que se converte hoje passa a pertencer ao corpo de Cristo. É um mistério que não tinha sido revelado ainda. Bênção, né? Que lindo isso, né? Deus é maravilhoso, não é? Então, né? Nós vemos isso, né? Você vê que mesmo no Novo Testamento, olha o que está escrito em Romanos capítulo 11, 25. Esse eu vou ler. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Você percebe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Igreja é igreja, Israel é Israel. Então nós vemos aqui, não é? Que a igreja era um mistério que não tinha sido revelado, não é? Então é lindo isso, é lindo. Então, para resumir, meus irmãos, para a gente terminar, né? Nós temos que concluir aqui esse estudo. Tem muitas outras passagens, vou falar aqui, depois você lê, para não demorar muito, não é? Efésios capítulo 2, versos 11 ao 22, tá? Você pode ler 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, não é? Pode ler. E Gálatas, capítulo 3, verso 22, depois você vai lendo, não é? Para a gente resumir, então, a história. Então, você está vendo que não existia igreja, né? Israel, a gente conhecia tudo. No Antigo Testamento, você via sobre Israel, mas não via nada sobre a igreja. Hoje, Novo Testamento, igreja. Só que as promessas, elas vão ser cumpridas ainda, né? Não foram cumpridas na igreja ou serão cumpridas na igreja, não é? Não. Então, o que acontece com Israel, não é? Israel, Jesus, você quer ver um texto interessante? Eu estou garimpando aqui no meu estudo bíblico alguns versículos aqui que eu posso ler agora e depois nós vamos ver. Tem mensagem chegando aqui, meus queridos. No final eu vou colocar, tá? Tava vendo o WhatsApp aqui. Tem mensagens que eu vou colocar e vou comentar, não preocupa não, né? Então, nós vemos, por exemplo, aqui em Lucas, capítulo 19, você vê a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, não é? Jesus pega lá o jumentinho e entra e todo mundo começa a dizer, começa a falar, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, não é? Só o Messias podia ouvir essas palavras, não é? Mas mesmo assim os fariseus falaram, olha que blasfêmia,
Que blasfêmia, né? Manda esse povo ficar quieto. E Jesus falou, se eles ficarem quietos, as pedras vão clamar, né? Jesus seria coroado rei. Mas sabe o que aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu. Jesus não foi coroado rei. Israel não reconheceu ao Senhor como seu Salvador, como seu Messias, não é? E então o Senhor adiou esse tempo. Falou, bom, então Jesus já sabia, Deus já sabia de tudo. Deus não pode ser pego de surpresa. Então Deus adiou esse tempo e veio a igreja, o intervalo profético. Aí nós vemos isso, né? Deus sabia que Israel não ia aceitar o Messias, né? Deus sabia, tá bom? Deus não pode ser pego de surpresa. Então Deus preparou esse tempo que estamos vivendo, né? O tempo da graça. Então Deus sabia. E vai se cumprir conforme o Senhor determinou, né? Israel rejeitou e Deus, ele criou, edificou a igreja por meio de Jesus, né? O livro de Mateus, ele demonstra bem isso, o Evangelho de Mateus, não é? E Mateus, ele apresenta isso, né? Dos capítulos 1 a 11, você vê o reino Jesus sendo apresentado, esse é o Messias. E Jesus, ele oferece o reino para os judeus. Está aqui o reino. E os judeus não querem, né? De 12 a 16, você vê Israel falando, não quero. E a partir do capítulo 16 mesmo de Mateus até o final, você vê Israel rejeitando o rei. Não queremos, né? Até o momento da crucificação. Então, entendemos isso aqui, né? É um resumo, tá? Tem muitos versículos, tem muitas passagens, muitas coisas que eu podia falar, mas nós vemos claramente uma diferença entre israelitas, entre judeus e a igreja. Não é a mesma coisa. Deus não está mais tratando com nações, Deus está tratando com indivíduos e indivíduos que podem fazer parte da igreja de Jesus, não é? Então, hoje nós vemos, né? Deus parou o programa dele com Israel. Para encerrar, Deus parou o programa dele com Israel, instituiu ou edificou a sua igreja, que é composta de judeus, gentios, escravos, livres, todo mundo. É assim que a Bíblia diz, não é? Mas quando a igreja for arrebatada, Deus volta a tratar com Israel. Isso é muito claro. Se a gente tirar qualquer ponto disso, né? Se a gente tirar, Israel a igreja é uma continuidade de Israel e vai cumprir na igreja. Aí não precisa ter reino milenial. Aí não precisa ter grande tribulação, não, sabia? Não precisa, nós já estudamos isso. Por que da grande tribulação? Por que Deus vai fazer assim? Não precisa ter. Porque se vai cumprir na igreja, se Israel foi rejeitado e a igreja, vamos dizer assim, tomou posse das promessas, então não precisa, né? Então não precisa, né? Mas Deus quebrou a parede de separação, né? Não tem mais separação entre a igreja, entre gentios e judeus. Fica com essa palavra, não é? No Efésios 2,14 diz que Deus fez de ambos os povos um, que é a igreja. Mas um dia esse período vai acabar e Deus arrebata sua noiva, sua igreja amada, e aí nós vamos todos para o céu. Todos nós. Nós precisamos de um Salvador. Judeu precisa de um Salvador. Gentil precisa de um Salvador, que é Jesus. E Deus ama tanto que vai voltar a tratar com eles a partir da grande tribulação e depois estabelecerá seu reino no milênio, do qual todos nós vamos fazer parte, não é? É isso. Deus é bom, Deus é fiel e cuida de nós, né? Um estudo mais complexo, mas eu creio que eu falei os principais pontos. Vamos ver as mensagens aqui? Vamos ouvir as mensagens e ler aqui as mensagens que os nossos irmãos mandaram, né? Paulo Augusto, obrigado, meu querido. Deus abençoe, de Vianópolis, né? O nosso locutor preferido, né? Irmão Amarildo Aguinelli, Deus te abençoe, meu querido, não é? Ele disse aqui, paz, meu professor preferido. Quem dera eu, né? Professor preferido. Eu creio que o novo Israel é formado por
judeus e gentios convertidos. Ô glória! Amém, meu irmão. Amém. Eu, não diria novo Israel, eu diria igreja, né? Eu diria que a igreja é formada, sim, por judeus e gentios convertidos. Com certeza, né? Não podemos idolatrar Israel, como muitos fazem, a cultura judaica, porque sem Cristo, meus irmãos, não vale de nada. Não vale judaísmo, não vale ritualismo, não vale nada, né? Só por Jesus, não é, meu irmão? Só por Jesus é o único caminho. Meu irmão, Deus te abençoe e vamos ver aqui. Jociro Macedo mandando mensagem, vamos ouvir. Hoje é a paz do Senhor, Jociro Macedo, tudo bem? Tô ligadinho por dentro da Bíblia. Já você falou que no Velho Testamento Deus não se refere à igreja, né? E o que você me diz sobre aquela passagem bíblica quando lá em Crônicas, se eu não falha a memória, onde Deus diz: se o meu povo se humilhar. Então, se o meu povo seria hoje nós a igreja. Então ele está se referindo a... Não é a igreja que ele está falando, o povo do Senhor. Não é a igreja. Meu irmão, muito bom, muito bom. Sim, é 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar e orar e buscar... se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, né? Eu ouvirei e virei e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Muito bom, né? Meu irmão, tá falando pro povo de Deus. Ali o contexto tá falando pro povo judeu, não é? Tá falando pro povo judeu, pro povo de Israel, porque ali o contexto é a construção do templo, não é? Se você ler o capítulo inteiro, de segundas... Opa, escapou o dedo aqui, de 2 Crônicas 7,14, você vai ver que o contexto ali desse capítulo é a construção do templo, né? Então Deus está falando, se vocês me buscarem de todo o coração, se vocês buscarem a minha face, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus, é Israel. Leia o contexto, depois eu deixo essa lição de casa aí pra você, meu irmão. É o povo de Israel, é o povo que iria adorar, que ia buscar a face do Senhor no templo. Mas, porém, contudo, então, todavia, hoje somos povo de Deus. E hoje não buscamos ao Senhor num templo, buscamos ao Senhor em qualquer lugar, né? Em espírito e verdade, como está lá em João capítulo 4, verso 24. Então, nós somos povo de Deus também, como os judeus que recebem ao Senhor Jesus também são. Por isso nós podemos aplicar essa profecia a nós hoje, não é? Essa palavra, aliás, né? Não é uma profecia. Essa palavra é para o povo de Israel, que estava constantemente se desviando da presença de Deus. Mas nós podemos sim aplicar para hoje, não tem problema, porque o princípio é o mesmo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, nós não temos que nos humilhar. Nós não temos que deixar os nossos maus caminhos, os nossos pecados e buscarmos a face do Senhor e nos rendermos. O princípio é o mesmo que era daquela época, só que hoje não tem templo, né? Nós somos o templo da habitação permanente do Espírito Santo, não é? Então é isso. Irmão Amarildo, né? Bem lembrado, Paulo falou o novo Israel. Bem lembrado, sim, não tem problemas quanto a isso, não é? Não tem problema e realmente é uma realidade. Jesus nos formou um único povo, o povo de Deus, não é? Formado por judeus e gentios, não é? Coisa linda, é um tema complexo, tá? É um tema difícil, um tema que divide opiniões, que vai longe se deixar. Teve coisa que não deu tempo de ler, né? Para não tomar mais tempo. É um tema bem complicado, mas eu procurei mostrar aí fazer uma síntese do assunto, porque que eu creio que Igreja e Israel
quando eu digo igreja, né, todos nós, Israel, o povo, a nação de Israel, não são a mesma coisa. Não, Israel não é o princípio da igreja, a igreja não é uma continuidade de Israel, mas são povos distintos, não é? Mas que a igreja, ela é composta de judeus e gentios. Todo mundo, árabe, judeu, gentil, americano, espanhol, todo mundo. Creio em Jesus, é a igreja, né? Então, dá para falar muito mais mesmo, mas vamos parar por aqui, senão vai longe, fica cansativo, né? Um tema bem difícil, bem complexo, mas é isso, né? Obrigado, meus irmãos, pela audiência, por tudo aí, pelo carinho, pelo apoio, né? Que Deus abençoe, não é? Amarildo, Agnelli, obrigado pelas palavras, né? E nós estamos juntos, viu? Estamos juntos em nome de Jesus para continuar esse assunto depois, né? Não tem problema não, tranquilo, faz parte. Deus abençoe, obrigado mesmo, bom fim de semana e busca mais. Estuda a palavra de Deus, porque é tudo que nós temos, é a palavra de Deus. Nós temos esse privilégio ainda hoje de estudarmos a palavra do Senhor. Encerro com essas palavras: pertencer a Deus é algo gratificante. É lindo, né? Pertencer ao Senhor é a experiência máxima que um ser humano pode ter. Estar ligado ao Senhor Jesus, independente de ser judeu ou gentil. Deus abençoe, viu? Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.